Finalizando o arroz, nós entramos agora na fase de beneficiamento de arroz. Então, o grande objetivo do beneficiamento é fazer com que o produto chegue ao consumidor final da maneira que o mercado consumidor exige. Tá? Então, eu tenho esses tipos de fases de beneficiamento que podem acontecer em sua integralidade ou não. Aqui eu tenho o arroz em casca, tá? Ou natural. Retirando a casca, simplesmente retirando a casca, eu tenho arroz integral, que ainda tem pericarpo, ainda tem embrião, tá? Fibra. Se eu não quiser o integral, eu quiser o parbolizado, antes do descascamento, eu cozinho o arroz, eu faço um pré-cozimento do arroz, ainda com casca. Eu vou mostrar em detalhes para vocês como é que acontece isso. Tá? Aí eu tenho uma gelatinização do endosperma, fazendo parbolizado. Ou simplesmente, se eu brunir, se eu lixar o pericarpo do grão integral, eu tenho um arroz branco. Tá? Então eu tenho que sair disso para esses três objetivos aqui. Tá? Existe mercado para os três tipos de arroz no Brasil. No entanto, o que é mais comercializado é o arroz branco. Branco sem parbolização, tá? Porque o parbolizado ele pode ser parbolizado branco também, como é esse que está sendo observado aqui. Bom, as fases de beneficiamento são muito semelhantes à fase de beneficiamento de grãos, a unidade de beneficiamento de semente, na verdade, a UBS. Algumas máquinas vocês já observaram na disciplina de tecnologia de semente. O primeiro é pré-limpeza, né? Eu não coloco aqui o trilhamento como beneficiamento, eu coloco como colheita. Eu tenho a pré-limpeza, onde eu vou retirar palha, possíveis detritos, pedra ou materiais menores. A limpeza, né, que a gente faz, por exemplo, com densidade de sementes, faz com soprador. Tá? A parbolização, após pré-limpeza e limpeza, eu faço a parbolização, que seria o cozimento ainda com casca. Tá? Isso é opcional. Se você quer vender arroz parbolizado, ok, faz esse processo. Se não, passa da limpeza, vai para o descascamento. Descascamento, eu vou simplesmente retirar a palha e a lema, eu vou tirar a espigueta. O descascamento, eu vou obter o arroz integral. Tá? Nesse arroz integral, se eu for vender arroz integral, eu passo direto para a classificação. Se eu não quero arroz integral, eu quero arroz branco, tá? Polido, eu tenho que passar pela fase de brunição. Nessa fase de brunição, o que vai ser retirado? O pericarpo do grão integral, o embrião, vai ficar apenas endosperma, e ou vai ser branco, ou vai ser parbolizado, se ele passou pelo processo de parbolização. Passado isso, eu passo para a classificação. Vou classificar o grão. Tá? Então, a máquina de pré-limpeza e limpeza é uma máquina geralmente acoplada, uma máquina de peneira e ar. Tá? Então, essa peneira aqui a gente tem também lá na colheitadeira, mas aqui também eu faço na pré-limpeza. Eu vou ter grãos que passam sobre e através. Tá? O que eu quero o material que passa sobre vai ser geralmente material muito grande, que é galho, pedra, alguma coisa assim. Passa sobre a peneira, chega aqui numa calha, é retirado do sistema. O que passa através é o que eu quero, é a palha, né? A palha não, é o arroz em casca. Passando através,
a próxima peneira ele tem que passar sobre, e nesse sobre aqui, o que passa através desse sobre aqui é material muito pequeno. Tá? O arroz em casca passando sobre a peneira, ela vai cair na máquina de ar. Tá? Aqui na máquina de ar eu quero que o arroz passe direto, que é o que eu realmente quero, é o pesado. O ar vai retirar daqui, dessa massa aqui o quê? Vai tirar material leve, tá? Que for leve. Então aqui geralmente a gente chama essa máquina de pré-limpeza de máquina de ar e peneira. Daqui a pouco eu vou colocar um vídeo mostrando todo o processo. Tá? Então aqui eu tenho a máquina de ar e peneira, tá? Acoplado. Se eu for fazer parbolização, depois da pré-limpeza, eu passo para essa atividade aqui. Então, o processo de parbolização, ele tem algumas etapas. O primeiro é o que a gente chama de encharcamento. Daqui é um vídeo demonstrando como é que seria, né? Esse pré-steaming é justamente o encharcamento. Tá? Dentro desse sistema, eu vou colocar água, tá? Água em vapor, tá? Não, sem pressurização. Tá? E esse vapor vai melhorar questões de absorção de água depois no encharcamento de fato. Tá? Então, dentro desse sistema aí, o grão, depois do pré-steaming, vai passar, do pré-encharcamento, ele vai passar para a fase de encharcamento. Tá? Na fase de encharcamento, então aí eu vou ter uma entrada de água, uma temperatura aí de 80 a 85 graus. Tá? E esses grãos vão ser imersos em água numa temperatura maior. Então, o que vai acontecer com o grão nessa fase? Ele vai ser hidratado, né? O endosperma ele vai ser gelatinizado. Vai ocorrer a entrada de água quente, tá? E essa entrada de água vai fazer, teoricamente, com que entre no endosperma nutrientes. Tá? Sais minerais que são retirados na brunição do arroz branco, no arroz parbolizado ele entra no endosperma. Então é um arroz mais nutritivo. Dentro desse outro sistema aí eu vou fazer a gelatinização do endosperma. Eu vou colocar a alta temperatura de vapor, né, em alta temperatura de água e pressão. Tá? Isso também pode ser feito num autoclave. Tá? Então, dessa maneira eu tenho a gelatinização do endosperma que vai, por exemplo, fazer com que o grão fique mais soltinho. Ocorrendo ou não o processo de parbolização, agora é a hora do descascamento, que é nada mais nada menos do que retirar a casca do arroz. Então é simplesmente 2 roletes de borracha que giram em direção oposta e passa o arroz ali, uma massa de arroz em casca ali, e a pressão desses roletes faz com que haja a separação de casca e endosperma. Como a gente pode observar aqui. Então esse é o descascador de arroz. Não dá para ver a retirada da casca aí, mas ele está sendo retirado. Está sendo separado aí endosperma de casca. Tá?
Depois do descascamento, eu tenho o grão, ele sai de lá com esse aspecto. Aqui eu tenho arroz integral. Tá? Arroz integral é caracterizado pela presença do pericarpo. Tá? Vocês vão observar também a frequência de alguns grãos verdes. E isso eu tenho que retirar na classificação por cor, por exemplo. Tá? O arroz descascado é o integral e o lixado ou brunido é o branco. Então essa retirada do tegumento em embrião vai chegar nessa fase. Então, se eu quero integral, já está aqui. Eu classifico ele. Passo para a classificação. Não, eu não quero, eu quero o brunido. Eu tenho que passar pela fase de brunição, que é justamente lixar cada grão desse até chegar no endosperma vítreo. Após isso, eu vou fazer a classificação. Tá? Aqui eu tenho um dos classificadores, que é o cilindro alveolado, onde dentro, esse cilindro alveolado tem o formato do grão que eu quero. Tá? Então, o que não, essa massa de grãos passa por aqui, esse cilindro gira e vai levando para essa calha central aqui apenas o que eu quero. Tá? Desculpa, leva para cá o que eu não quero. Fica aqui dentro do cilindro apenas o que eu quero. Tá? Então, aqui eu tenho um detalhe do sistema. Né? Aqui eu tenho a alimentação, aqui é onde eu coloco a massa, que vai cair no cilindro. Tá? O que fica aqui no cilindro vai ser levado aqui para o final e vai cair aqui o grão. E aqui no meio dessa calha vai vir o que for muito curto. Tá? Que é o que vai subir no cilindro e vai cair nessa calha aqui do meio. Outro tipo de classificação que eu posso fazer é por densidade, tá? Que aqui eu uso uma mesa gravitacional. Então, a mesa gravitacional é muito semelhante àquele joguinho que tem de criança, que é aquele disco que fica flutuando numa mesa e você vai batendo com um aparato lá para fazer o gol. Então aqui na máquina, na mesa gravitacional, eu tenho uma mesa que se mexe, tá? Ela se mexe para o lado e aqui tem vários furinhos onde está sendo jogado o ar. Tá? Então o material mais leve, né, eu alimento aqui. O material mais leve vem para cá, para cima e cai aqui. E o material mais pesado não é arrastado, né, pelo sopradorzinho que tem embaixo e cai aqui nessa calha. Então aqui eu coloco a diferença aí. E eu tenho o classificador por cor. Né? Então, o classificador por cor é quando eu passo os grãos numa velocidade muito grande aqui e tem um sensor, uma câmera, onde você diz, olha, eu quero só branco. O que for diferente de branco, você tira. Ou então eu quero grão marrom, né, que seria o integral. O que for marrom passa, o que não for marrom sopra para fora. Então, eu vou mostrar essa máquina aqui num vídeo, mostrar todo o processo de beneficiamento que vocês vão observar. Tá? Posteriormente a isso, eu vou fazer o armazenamento aqui, na verdade. Esses sacos, né, de polipropileno, juta, papel ou em bags de tecido, vai depender do que você tenha. Se for semente, saco de papel. Tá? Se for armazenamento de grão em casca, de juta. E se for já o material já pronto para comercialização, eu vou empacotar. Tá certo? Então aqui eu tenho um exemplo de uma unidade de beneficiamento de grão. Tá? Aqui eu tenho mesa gravitacional. Tá? Chega o arroz com casca, tirei a casca, virou integral. Aqui eu tenho o descascador. Tá? Descascador, né, vai tirando a palha, que é utilizado aí para outras finalidades, como ração, alimentação animal.
E o que for descascado, depois de brunido, vai ser empacotado, que é o arroz branco, aqui, e passou pelo processo de brunimento. Integral e branco. Passando o carro do ovo agora. Olha que legal. E essa aqui é a máquina que vai determinar cor. Se é o que eu quero, fica. Se é o que eu não quero, a máquina sopra. E tira do sistema. Aqui é um vídeo onde eu tenho mostrando a primeira parte, que é a parte de separação de material maior e material menor. Seria a máquina de peneira. Após a passagem da máquina de peneira, eu tenho a separação apenas do arroz em casca. Aqui eu tenho uma mesa gravitacional. Tá? Essa mesa gravitacional aqui. Vou separar por densidade. Dois tipos de classificação. E após isso eu vou fazer o brunimento. Tá? Aqui entra o arroz integral e sai arroz branco. Tá? No brunimento. Como subproduto eu tenho aí o farelo de arroz. Então, gente, o processo de beneficiamento é um processo muito importante na produção de arroz. Tá? A gente finaliza isso com a classificação de arroz. Vou mostrar um vídeo bem curto aqui de uma entrevista que foi feita numa unidade de beneficiamento de arroz no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E a classificação é um dos processos feitos por agrônomo, né? Após todo esse processo de beneficiamento, a gente vai classificar o arroz. Dentro do processo de classificação, obedece uma legislação, uma normativa que eu coloco no SIGA lá para vocês. Vou colocar no SIGA para vocês. E eu vou determinar se aquele produto é arroz branco, é parbolizado, se ele é integral, se ele é tipo 1, se ele é tipo longo, fino, tá? Então existe uma série de categorias aí. Da indústria sai o arroz com diferentes marcas e também são diferentes tipos. São 4 tipos, né? O arroz branco, só o polido, né? Esse aqui. O parboilizado polido, o arroz integral e o arroz fora de tipo, que é parbolizado polido, mas é quebradinho, e esse arroz mais escuro. O Rodrigo explicou pra gente também como funciona o processo de classificação. Eu coleto em torno de 2 quilos na empresa, faço o quarteamento na máquina ali do lado, faço a umidade em torno de 250 gramas e retiro 100 gramas para o trabalho. Nessas 100 gramas tem que ter todos os níveis de defeitos exigidos, né, na portaria, que é o Ministério da Agricultura, o MAPA, que a gente segue a portaria para o trabalho. O que a gente retira do arroz são todos esses defeitos aqui nesse potinho menor. Após esse trabalho, ele é tipificado e é guardado algumas amostras aqui para contraprova, se por acaso houver algum problema da nossa qualidade do arroz.